Código de Ética. Artigo 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. 2. O trabalho e o tempo a serem empregados. 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. 4. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. 5. O caráter da intervenção, conforme se trate do serviço cliente a cliente eventual, frequente ou constante. 6. O lugar da prestação de serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. 7. A competência do profissional. 8. A praxe do foro sobre os trabalhos análogos. Artigo 50. Na hipótese da adoção da cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e quando acrescidos os honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre a prestação vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por eles executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que o estabelecer, ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado. Parágrafo 2º. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que, na distribuição dos honorários da sucumbência, entre os advogados se faça segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nos processos disciplinares que envolvam divergências sobre a percepção de honorários da sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes, preliminarmente pelo relator. Artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de a sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro tipo de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida a fatura quando o cliente sim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, o qual, porém, não pode ser levado a protesto. Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para recebimento de honorários sistema de cartão de crédito mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que implique pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente o mandato que receberá do cliente em débito.